E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma orientação acadêmica especial. Hoje a gente está aqui reunido para falar sobre saúde, meio ambiente e consumismo, que é um tema muito importante aí em várias disciplinas de geografia, na disciplina de biologia, enfim, temas de redação. Em química também tem uma abordagem de meio ambiente também muito presente. Então, os temas que a gente vai tratar aqui são temas que são úteis para o conhecimento geral de vocês e também para vocês utilizarem eventualmente em algumas questões. E talvez vocês estejam se perguntando por que esses temas estão juntos, consumismo e saúde, meio ambiente. Não é por acaso, é porque eles têm uma relação que é desenvolvida através do texto, que eu acho interessante que todos vocês leiam e que a gente vai colocar alguns pontos aqui para discussão. Primeiro, eu acho interessante a gente resgatar, também puxando um pouco de sardinha para biologia, no início, quando a gente começou a discutir sobre alguns tópicos de ecologia, a gente falou sobre capacidade de suporte, lembra? Que era basicamente a capacidade que o ambiente tinha de suportar no que diz respeito a recursos, uma determinada população, vegetal, animal, enfim. E a gente vê que isso é uma constante na natureza, essa capacidade de suporte, ela é presente em todas as espécies, e ela é um dos principais mecanismos que atuam sobre a densidade populacional, né, de uma espécie na natureza. Só que a gente vê isso sendo burlado determinadas vezes, como por exemplo, no caso de pragas agrícolas, né? As pragas agrícolas, elas têm a possibilidade de se reproduzir de forma indefinida porque elas têm uma disponibilidade de alimentos que é praticamente infinita, porque na verdade você estabelece ali uma monocultura, uma cultura que tem quilômetros e quilômetros de extensão, né? Somente aquela baixíssima diversidade, somente aquela cultivar, e você tem ali um banquete para aquela que se chama depois de praga, né? Mas a gente sabe que ecologicamente a praga é o vegetal que está sendo disseminado daquela forma. Eu falei isso tudo para a gente entender que isso também, de alguma forma, tem relação com a própria história natural da nossa espécie, né? Desde a Revolução Agrícola, que aconteceu aí por volta de 10 mil anos atrás, a gente mudou um pouco a nossa forma de lidar com os nossos hábitos, né? Digo hábitos no sentido de espécie mesmo. A gente deixa de ser nômade, é um dos principais motivos pelo qual a gente deixa de ser uma espécie nômade e passa a se fixar em determinados locais, e isso tem muito a ver com também uma mudança no tamanho das comunidades, né, das populações humanas, porque no momento que você tem uma comunidade nômade, o número precisa ser um pouco mais reduzido, né? E a partir do momento que você se fixa, esse número também pode aumentar, porque você começa a criar, por exemplo, relações familiares mais complexas, toda uma relação de comunidade como a gente conhece a palavra hoje. E um fato também que foi importante para ajudar a gente nessa fixação, como eu disse, foi a própria agricultura, né? E a agricultura, ela não foi feita simplesmente jogando umas sementes no chão e esperando. Ela foi se desenvolvendo na medida que técnicas de agricultura iam se desenvolvendo também. E a partir desse momento, a gente muda muito a nossa relação, como a gente vai manipular as ferramentas e como é que a gente manipula os animais também, porque a mão de obra dessas primeiras, e até hoje, né, desses cultivos, é muito uma mão de obra animal. E também a gente tem na história uma questão das ferramentas, né, que desde a época da pedra lascada, a gente tem uma relação muito intrínseca do homem com as ferramentas. E essas ferramentas, sob o ponto de vista ecológico do homem, também permitiram a ele que ele ampliasse muito o seu nicho ecológico. Pensem, o ser humano, né, o homem, ele é um animal terrestre. Então não é tão comum que animais terrestres comam animais marinhos ou animais que voam, né? É uma coisa relativamente incomum na natureza. Só que a partir do momento que a gente utiliza ferramentas, a gente consegue ampliar muito o nosso nicho ecológico, porque a gente passa a comer todos os tipos de animais, tudo que está disponível aí a gente consegue alcançar, inclusive até animais muito maiores que o ser humano e animais que não eram possivelmente caçáveis, né, antigamente. Então, por que eu fiz toda essa introdução aí, aparentemente nada a ver? É porque a forma como a gente explora a natureza, ela está muito relacionada com algo que a gente vê muito e cada vez mais presente, que é a superpopulação humana, né? A nossa superpopulação, ela tem muito a ver
com a nossa forma de produzir os alimentos. Afinal, o alimento é o principal limitante para uma população viver. Só que o problema é que a forma como a gente produzia esses alimentos inicialmente para populações menores, a mesma lógica que era utilizada antigamente, ainda é utilizada, que é essa lógica de o recurso é infinito, sendo que a gente sabe, hoje em dia, através de vários estudos, que, enfim, a gente tem uma infinidade de recursos que não são infinitos, que são finitos. E como é que isso se relaciona com a nossa saúde? Bem, esse modelo de desenvolvimento que a gente escolheu para a nossa sociedade, para as nossas sociedades, ele está diretamente relacionado com problemas de saúde física e de saúde mental, porque a gente sabe que muitas vezes a nossa saúde, os problemas que ocorrem nela, na verdade eles consistem na relação do corpo com o ambiente, ou seja, são alimentos que a gente consome que vão promover bem-estar ou mal-estar, é a temperatura que facilita ou dificulta uma resposta imune, são compostos nocivos ou tóxicos que estão dispostos no meio, e um modelo de desenvolvimento que escolhe poluir o ar, que polui a água, que não oferece solução para descarte de resíduos sólidos, é também um modelo que promove doença. Então, esse modelo que vai transformar todo o nosso ambiente em um ambiente completamente insalubre, né, tornando o nosso ar irrespirável, nossa água impotável, ele não pode oferecer uma televisão de LED em troca, né? E o pior, a gente não pode achar que isso compensa. Outro aspecto sobre isso, para encerrar minha fala, é que as guerras que a gente faz para lutar pelo domínio econômico e territorial dessas matérias-primas que vão sustentar essas cadeias produtivas, essas guerras elas trazem também danos ambientais e também degradam a condição humana de diversos povos. Inclusive, no texto, a gente tem exemplos, né? O texto relata que no Congo, em 1994, 50 mil refugiados da guerra de Ruanda morreram nos primeiros meses do conflito por disenteria, ou seja, que é uma doença básica, que provém aí de questão de saneamento básico, né? Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Pensa nas nossas comunidades indígenas que são contaminadas por rejeitos de mineração, nas vidas que são perdidas pelo maior crime ambiental aí da história do Brasil, foi Mariana, né, e depois Brumadinho. Esses desastres levaram rejeitos de mineração até Abrolhos, né, em regiões muito longe, né. E pensa na grilagem de terras na Amazônia, pensa que 90% da população mundial respira ar poluído, né, e que isso mata 7 milhões de pessoas todos os anos. Pensa nos milhares de animais marinhos e aves que morrem por excesso de plástico retido no oceano, né, inclusive que o oceano em 30 anos vai ter mais plástico do que peixe, segundo algumas previsões, né? Pensa nos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e na metade da população brasileira que não tem nem acesso a tratamento de esgoto, né? Isso tudo tem a ver com o nosso modelo de desenvolvimento, que dizem ser tão bem sucedido, né? Que pedem para a gente financiar. E aí eu fico com questionamento. É isso que a gente vai chamar de progresso? Puxando aqui o gancho da fala da Vivian, né? Ela citou bastante no início da fala dela a questão da Revolução Agrícola. E aqui eu puxo para o segundo grande marco que vai causar um gigantesco impacto no nosso modo de vida, que é justamente a Revolução Industrial. Então, vou aproveitar esse nosso momento para puxar alguns conteúdos lá do início do ano que a gente trabalhou e discutir justamente o processo mais relacionado a essa situação, que é a aceleração do ritmo de produção. Como a Vivian comentou, o modo de vida desenvolvido a partir das mudanças da nossa prática social, eles vêm trazendo algumas consequências que estão sendo cada vez mais difíceis de serem remediadas. Então, a gente olha para a aceleração do ritmo da produção como um aspecto positivo. A gente vincula a produção ao desenvolvimento econômico, ao crescimento econômico, né, ao sucesso que um determinado país ou uma determinada sociedade está obtendo dentro da comunidade internacional. E isso hoje é um problema em vários aspectos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a consolidação da sociedade de consumo, esse é um elemento absolutamente fundamental na estrutura econômica na qual nós estamos inseridos nesse momento. O indivíduo, o ser, ele está inserido dentro dessa sociedade não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele pode proporcionar do ponto de vista econômico. Ele é capaz de consumir, ele é capaz de produzir. Se ele conseguir executar essas duas funções, ele é hoje um ser funcional dentro dessa estrutura na qual nós estamos inseridos. E o grande marco, né, para essa situação é justamente a primeira Revolução Industrial. Ela vai ter aí um papel fundamental nessa conversão do indivíduo, do cidadão, em trabalhador e consumidor.
E aí é até curioso, né, a gente aproveitando aqui esse gancho, a gente perceber como que, ao longo desse tempo, a figura do trabalhador ela fica cada vez mais descartável, cada vez menos importante no processo. Esse trabalhador ele acaba perdendo esse espaço, você tem um processo de automação que vai evoluindo conforme as revoluções industriais vão avançando. Então, a gente tem aquela cena clássica, né, do filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, onde ele fica ali, né, apertando aqueles parafusos, o sujeito do lado dele martelando ali um outro pedaço da peça, e cada um com uma função absolutamente dispensável, simples no processo. A gente usa o termo de mão de obra especializada, que costuma causar muita confusão, inclusive, para a galera, porque hoje em dia o conceito de mão de obra especializada ele tem um caráter mais positivo, enquanto no contexto da segunda revolução industrial, quando a gente fala de mão de obra especializada, seria um conceito pejorativo, no sentido em que aquele indivíduo só sabe realizar aquela única função. E aí, puxando o gancho, né, da questão da saúde, a gente já pode lembrar, no próprio filme do Tempos Modernos, você tem aquela cena que o Charles Chaplin literalmente surta, né, e ele sai apertando os parafusos para tudo quanto é lugar dentro ao longo ali sai da fábrica, né, e vai apertando, abre o hidrante na rua e coisas nesse sentido. Então ali já, perceba há quanto tempo atrás, no filme mudo, em preto e branco, você já tinha uma crítica social acerca dessa submissão do trabalhador à relação de trabalho, né, essa perda sob o controle do processo produtivo, e o quanto isso causa impactos na nossa sociedade. Então, assim, a gente viu uma sociedade se desenvolvendo em cima desse modelo e transformando o cidadão em uma engrenagem desse processo, e quando a gente olha para o resultado disso, é um resultado bastante preocupante, né? Porque a gente olha para o sistema econômico no qual nós estamos inseridos, e como a Vivian já apontou inicialmente, a gente se pergunta, isso é sustentável? A gente está falando de um modelo econômico que é avaliado pela sua capacidade de crescimento. Então, um país é tão bem sucedido quanto maior o crescimento econômico ele apresenta ano após ano. Mas, gente, a gente está num planeta que é finito, que tem um conjunto de recursos dentro dele que é finito. É possível, é sustentável você basear o seu sucesso no crescimento, sendo que você está utilizando recursos que são finitos. Então você fica nessa discussão. O crescimento ele tem que ser infinito. As economias têm que estar sempre em desenvolvimento, você tem que estar sempre crescendo. As populações, inclusive, tendem a crescer, né? Então isso hoje é um grande dificultador. A maioria dos países que hoje passa por um processo de envelhecimento da sua população, invariavelmente sofrem com problemas econômicos, porque você tem uma redução da população e, consequentemente, uma redução dos consumidores, certo? Então, isso gera uma dificuldade, é mais um fator para a gente analisar e pensar, será que esse modelo de sociedade ele faz sentido? Qual é o reflexo que isso gera na gente? Nós, enquanto trabalhadores, nós somos cobrados pelo quanto a gente consegue contribuir com esse sistema. Então, você olha, por exemplo, para o caso dos Estados Unidos, talvez aí um dos berços desse modelo de desenvolvimento. Galera, a população dos Estados Unidos tem aí na casa de 320 milhões de habitantes, e eles correspondem mais ou menos a menos de 5% da população mundial. E eles consomem 50% de todos os medicamentos antidepressivos produzidos no mundo. Então, é impossível a gente não olhar para esse dado e não refletir sobre, será que é esse mesmo modelo que a gente está buscando? Será que essa sociedade de consumo ela é o sucesso? Ela é aquilo que a gente espera? É aquilo que a gente almeja enquanto sociedade? Eu acho que eu trouxe mais questionamentos do que respostas para vocês, né, galera? Mas acho que esse é um pouco da ideia do nosso trabalho. A resposta à sua pergunta, Lê, na verdade é um sonoro não. Se a gente pensar no processo de história da saúde no Brasil, por exemplo, a preocupação com a saúde no Brasil, ela só começa a ter, por parte do Estado, tirando momentos de epidemia, um momento de grande doença, como, por exemplo, o caso da revolta da vacina, mas o Estado só começa a se preocupar com isso em 1930, na era Getúlio Vargas, quando cria o Ministério da Saúde e Educação. Só que de 30 até 88, a gente tem uma saúde que o Estado não é muito obrigado a cuidar. O regime militar, por exemplo, que teve grandes processos de crescimento econômico,
momentos áureos do ponto de vista de aumentar o PIB do Brasil e tudo mais, que pode até ser vinculado, tem a mesma ideia da Revolução Industrial Inglesa, de que você aumenta a produção econômica, aumenta a quantidade de mercadoria circulando. Nesse período, o Ministério da Saúde no Brasil gastava 1% do orçamento com cuidado de doenças. Isso significava você gastar um dinheiro basicamente simbólico para cuidar de poucas pessoas. Isso acabou fazendo com que várias doenças que estavam erradicadas, elas voltassem a fazer parte do dia a dia das pessoas no Brasil. O que fez até com que, como a dengue, por exemplo, que é uma doença que a gente conhece muito no tempo dos dias de hoje, cara, a dengue, ela foi uma epidemia da década de 70, no regime militar, muito culpada porque o governo da época não gastou dinheiro suficiente para cuidar da saúde da população. Até porque, na época, não era obrigado que o Estado tivesse feito essa obrigação. Na verdade, a ideia que eles têm, a saúde é um direito de todos, o dever do Estado, ela vem de 88 para cá. Antes disso, a gente não tinha. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Então, assim, você tinha uma preocupação muito grande com o crescimento econômico, muito, muito louvável, até você precisa realmente desenvolver economicamente, que o Estado tenha recurso para gerenciar a necessidade básica da população. Mas até 88, em termos de saúde, o governo, de certa forma, não dava muita atenção para isso, não era sequer cobrado, do ponto de vista jurídico da Constituição, para isso. O que muda a partir de 88. Os diários da Constituinte mostram que o debate sobre saúde foi intenso para definir o texto da Constituição. Saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado, e foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, assim, quando a gente pensa nesse movimento que você falou de desenvolvimento, nessa questão sustentável, não é? Se a gente pegar do ponto de vista da saúde, a gente vê que não. A própria Revolução Industrial que você trouxe, ela tem como uma das características mais marcantes do ponto de vista social, é a baixa qualidade de vida das pessoas, é a morte nas fábricas, é a perda de membros dentro das fábricas, é o trabalho infantil, é a quantidade de doenças que as pessoas tinham por trabalhar horas extenuantes, por trabalhar em locais insalubres. Então, assim, o preço que se paga por esse modelo é muito alto. E não são só os humanos que pagam isso, a natureza também paga isso. Se a gente pegar um recorte histórico nosso do Brasil, na questão colonial, por exemplo, quando o Pedro Álvares Cabral aqui chegou pela primeira vez, e se deparou com aquelas terras maravilhosas, a Mata Atlântica valia quase 12% do nosso território. Era em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados. Era de fato assim, pelo litoral, o primeiro contato que as pessoas tinham com a vida. E desde o primeiro momento, a Mata Atlântica começou a ser desmatada para trazer retornos econômicos para quem explorasse. Tanto para os portugueses, que no primeiro momento queriam utilizar o pau-brasil para dali extrair um corante vermelho para atingir roupas, e até mesmo para os indígenas, que de certa forma dali tentavam tirar uma certa vantagem para as suas relações cotidianas, porque os indígenas são sujeitos da sua história. Então, assim, essa lógica de exploração, essa lógica de você utilizar a natureza, ela não é necessariamente errada. A questão é como você faz isso. É de uma forma sustentável ou não é de uma forma sustentável? No Brasil, especificamente, principalmente a partir da colonização portuguesa, essa lógica ela é insustentável. Isso traz reflexos diretos. A Vivian citou o desastre de Mariana, que é um dos casos recentes que a gente tem de descaso mesmo do poder público, das empresas, da sociedade para com a natureza. Mas assim, Vivian, é um processo que a gente está acompanhando há muito tempo no Brasil. Na verdade, a gente tem uma linha de continuidade, de certa forma, com os atentados contra a natureza muito grande. Esses atentados se referem também em torno da saúde, em torno de vários outros processos. Então, para finalizar, realmente, ali, a gente pensar nosso modelo hoje em dia, se é sustentável ou não, galera, a sensação que dá é que não. E a gente está crescendo, está se desenvolvendo economicamente, está progredindo tecnologicamente, vídeo que a gente tem a tecnologia da internet, por exemplo, é um grande avanço, mas ao mesmo tempo pagando um preço muito alto, com muitos desastres ambientais acontecendo e ao custo de muito tipo de saúde. Na questão do medicamento para antidepressão, olha só, os Estados Unidos, que é um lugar que cresce pacas em termos de economicamente, as pessoas estão perdendo a noção da saúde mental. É um preço muito alto, que mostra que não é um modelo sustentável. E a gente precisa pensar nisso quanto antes melhor. A pandemia veio e fez a gente pensar nisso de maneira mais profunda, mas ela não pode ser uma coisa... Esse pensamento não pode ser passageiro, ele precisa permanecer. E você falou que essa
questão dos trabalhadores, né, que esse modelo de desenvolvimento tem ação direta sobre a saúde dos trabalhadores, e o que a gente vê hoje em dia é que muitas vezes ações e legislações que são colocadas para proteger a saúde e segurança dos trabalhadores são vistas como embargos, como coisas que atrasam o desenvolvimento, né, como coisas que retardam, que colocam uma pedra no caminho. Então a gente vê aí como é que essa questão é vista pelas pessoas que detêm o poder econômico, né? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. E como o país que detém aí esse superpoder econômico, que é os Estados Unidos, que hoje muito enfrentado assim, frontalmente pela China, mas os Estados Unidos ainda é bem proeminente nisso, é que os Estados Unidos têm uma história também onde ele lucrou muito com a exploração de outros países, né? E essa posição que os Estados Unidos ocupa hoje tem muito a ver com isso. A carne que os Estados Unidos comem não vem de lá, a soja que eles comem não vem de lá, né? Os produtos eletroeletrônicos, enfim, não vem de lá. Então, assim, acaba que o custo de produção de determinados bens de consumo que são, né, utilizados pela população americana, o custo ecológico acaba entrando na conta de outros países e aumentando a pegada ecológica de outros países, né, sendo que não são eles que são o mercado consumidor daquilo, né? Não precisa nem ir muito longe, essa questão de direito, de saúde sem embargo. Olha a questão dos motoristas de aplicativos, do Uber Food, iFood, essa galera toda. O fato deles requererem terem álcool em gel para passar após as entregas ou antes das entregas, de quererem ter um mínimo de condições básicas para trabalhar, é visto por muitos empresários como se fosse um obstáculo ao desenvolvimento das empresas. Só que, cara, a galera tá pedindo o básico, assim, o álcool em gel é muito simbólico. O álcool em gel passou a ser obrigatório no dia a dia. Aí o iFood, o pessoal pede um álcool em gel e o empresário fala, não, é um absurdo, não pode. É muito ilógico, isso não faz nada de sentido. Hoje o trabalhador está ficando muito mais tempo exposto, né, ao risco de pegar o Covid-19, ao risco do acidente, e está ganhando menos. Então, assim, para você ver como é que essa questão do embargo, da questão da saúde, às vezes ela é apontada como se fosse uma coisa antagônica ao desenvolvimento econômico. E assim, sem querer entrar no mérito político, mas alguns políticos, alguns líderes de nações falam muito isso, que a saúde está atrapalhando o progresso econômico. Cara, eles não são antagônicos, não são coisas que se chocam, são coisas que se encaixam. Porque se tem vida, você não progride economicamente, é preciso lembrar isso. Não adianta você crescer em números e as pessoas estarem mortas, sabe? Não faz o menor sentido. Então, é um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia agora, que volta e meia tem manifestações nas ruas da galera que trabalha com aplicativo. É até interessante, como o Glauco comentou, já existe um movimento em escala global, por exemplo, de grandes milionários e bilionários que começam a se movimentar e perceber que não dá para dissociar o indivíduo do consumidor, né? Eles podem exercer papéis sociais, né, ideologicamente diferentes, mas no âmago eles são o mesmo sujeito. Se um morre, o outro morre também, né? Se um não tem uma condição de vida minimamente razoável para que ele seja capaz de consumir, ele não exerce a função de consumidor. Então essa lógica, ela está começando, é uma discussão que está começando a evoluir. A gente já vê algumas notícias em editoriais internacionais comentando sobre esse movimento de grandes empresários, de grandes agentes financeiros globais que estão preocupados com essa manutenção do mercado consumidor. Aqui a gente não vai julgar, né, o mérito do sujeito, se ele está preocupado com o dinheiro dele ou não, desde que ele esteja preocupado com o dinheiro dele, mas a gente continue, né, que isso seja revertido em uma busca por melhoria de qualidade de vida, a gente pode perfeitamente conciliar os dois interesses. Até aí não há nenhum grande problema. Mas isso ainda é algo muito recente, como o Glauco falou, né, a noção majoritária ainda está muito vinculada a essa questão de que qualquer benefício que o empregador tenha vai ser revertido numa perda de competitividade por parte do empreendedor. E aí esse vai ter prejuízos e aí acaba tentando frear esses avanços sociais, esses avanços de direitos
Então, é interessante a gente ver, nesse momento, né, a coexistência desses dois tipos de pensamento. Por uma parte do empresariado, tudo é prejuízo, por uma outra parte, já começa a perceber que se o trabalhador não tiver a mínima condição de exercer também a função de consumidor, para ele mesmo não vale a pena. Então, aproveitando uma coisa que o Glauco falou, né, sobre o valor que era destinado durante o regime militar para o investimento na saúde, eu acho que cabe perguntar também a quem interessa tratar da saúde. Quem está interessado em tratar da saúde e até mesmo essas pessoas que estão, essas esferas que estão interessadas em tratar da saúde, né? Saúde de quem que elas buscam tratar, né? Doenças como a dengue, a malária, a febre amarela, são doenças tipicamente de países tropicais e a maioria desses países são países subdesenvolvidos. Então não interessa quem detém tecnologia desenvolver, né, medicações, formas de vacinas. E aí muito se discute, né, por que até hoje não se desenvolveu, sei lá, uma vacina preventiva à dengue, né? E isso tem uma relação muito grande com o interesse que os países desenvolvidos, ou os países que têm ciência, tecnologia desenvolvidas o suficiente para chegar nesse momento, não terem o interesse de tratar, porque não são doenças do cotidiano das populações deles, né? E isso aparece num recorte muito forte para a gente aqui, quanto nação, né, no Brasil, a quem destina as propostas dos governos, né, para a saúde, se a gente for pensar naquilo que se busca produzir. O Brasil, desde sua descoberta, ele vem sendo explorado principalmente com relação aos seus minérios. E hoje em dia a gente tem muito garimpo ilegal, muita mineração ilegal, e isso vai se repercutir numa notícia que saiu no dia 29 do mês passado, que é com a contaminação dos peixes do Amapá por mercúrio, né? E a contaminação de peixe por mercúrio é uma coisa que já é estudada há muito tempo, né? No século passado, o Japão sofreu, né, com o desastre de Minamata. Aqui no país nós temos algumas recorrências por conta da exploração de ouro, que a exploração de ouro, né, a mineração e a obtenção do ouro, né, com grau de pureza maior, vai utilizar de mercúrio, e a saúde dessas populações, dos trabalhadores na mineração, das populações do entorno é sempre muito prejudicada, porque esse mercúrio ele vai passar para o seu estado gasoso ao final desse processo. Só que essas pessoas muitas vezes morrem sem nem saber do porquê que elas estão, a causa das suas mortes, né, o que gerou aquilo, porque não interessa a localidade onde elas estão, ter um processo de ter um conjunto de processos que verifique sua saúde, que busque essa qualidade. E em 2017 começou, né, um projeto para mineração de ouro dentro da reserva do Xingu por uma empresa canadense. Eles iam utilizar cianeto, né? Cianeto não é permitido no Canadá, não é permitido na maioria dos países. No Brasil, né, um ou outro processo que permite isso ia ser liberado por uma empresa canadense. E, eles iam minerar numa altura do rio Xingu, que ia passar dentro do Alto Xingu. Então, cerca de 1,5 km isso ia atingir grandes populações indígenas, mas não interessava também aos poderes um cuidado a essas populações indígenas, como há muito tempo não se tem políticas que são voltadas ao cuidado com a saúde dessa população, da população indígena, da população quilombola, das populações ribeirinhas. O desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho mostraram isso com muita força com a contaminação das águas que por ali passam. Se a gente for olhar as populações amazônicas, né, que estão dentro da floresta, é necessário um empenho muito maior para que se cheguem veículos de saúde por lá, né? Muitas vezes tem aqueles navios que já são como clínicas. Então, um navio tem a capacidade de fazer exames, oferecer consultas, né, dentistas, médicos, ortopedistas e diversas especialidades para os cuidados da saúde, para ir cortando, né, as rotas. Eu acho que cabe também a gente refletir em como o que é desenvolvido como malha de transporte num país influencia até mesmo nesse acesso à saúde, a quem tem direito aos cuidados com essa saúde. E boa parte dessa mineração se dá também por obtenção de produtos como silício, que são utilizados na fabricação de eletrônicos. E por que todo mundo saiu para poder descobrir silício, ou mesmo uma coisa que foi muito recorrente no ano de 2018 em diversas falas de um candidato que hoje em dia é o atual presidente, o Nióbio, né, para a produção de eletrônicos, né? Hoje em dia as casas têm, sei lá, 300 celulares, umas 900 televisões, e tudo com uma obsolescência muito rápida. Então, em um ano as coisas estão quebrando, em 2 meses já foi lançado um novo modelo e todo mundo está nessa corrida
para poder comprar um novo modelo, trocar um instrumento, ter mais um instrumento. Isso vai demandando mais energia. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar o porquê que as reservas florestais se chamam reservas, né? Em algum momento pretendem utilizar elas, e algumas já têm sido vistas com olhos a ter instalação de uma hidrelétrica para produção de energia, porque a sociedade tem consumido mais energia. Algumas já têm seus olhares voltados porque eles estão buscando mais minério. E isso tudo vai impactando a sociedade, porque as populações que lá trabalham, né, têm essa saúde mais deficitada. Quando elas saem de lá, ou quando se é necessário mandar para lá, surgem aqueles programas que muita gente vai para aquele lugar, e essa reserva ambiental, que ela tem um papel de preservação, que ela tem uma contribuição no tecido que os ecossistemas, os biomas, a natureza em si, tem um papel para desempenhar para a saúde mundial, por mais que ela também já esteja bem capenga, por conta dos processos que a gente vem desenvolvendo, principalmente posterior às revoluções industriais. Essas reservas são exploradas numa proporção que não deveria ocorrer. Essas reservas têm um reflexo muito... vai ter, né, quando elas são exploradas, um reflexo muito, muito forte sobre a saúde das populações, tanto em torno da reserva, como da população mundial. Porque, pensa, a devastação da floresta amazônica, né, a contaminação dos rios pela mineração, isso tudo não é uma ação pontual, né, não atinge só quem está ali, não atinge só quem está minerando, não atinge só a população daquele estado, a população está em volta dessa reserva. Por quê? Toda a extensão de mata, a extensão aquífera, toda a bacia hidrográfica, ela atinge diversas populações, e isso fica para a gente muito claro quando a gente vai olhar o desastre, né, de Brumadinho, de Mariana. Isso fica para a gente muito claro quando ocorrem situações como as queimadas que ocorreram no Pantanal, né, fazendo aquela nuvem escura sobre cidades, que ocorreram também em outro país, se não me engano foi na Austrália. Eles passaram por 4 dias de queimada, né, e parece que virou noite, né, quando era dia. E aí nós vamos ter, pensando aqui na nossa realidade como um país que não tem uma saúde muito bem estruturada para atingir todo mundo, as populações, principalmente mais afastadas, vão sofrer com problemas respiratórios, problemas de nutrição. O que os paulistanos não esperavam era que, de repente, o dia virasse noite. Isso aqui, ó, é a água da chuva de ontem. O cheiro. Cheiro do que é? Queimado. Nossa. E isso, né, embarga tanto a funcionalidade da vida daquele sujeito quanto sua vida em si, como atrapalha também a vida da sociedade, por conta daquilo que se pretende desenvolver, e que as pessoas só continuam, e que os detentores dos meios, né, só continuam buscando a produção em si. Assim, sobre a questão das condições de trabalho, eu tenho uma experiência, porque eu sou formada como técnica de segurança. Então, as empresas hoje em dia, elas têm essa preocupação com a questão ambiental e com a segurança, mais pela questão do reconhecimento no mercado. Então, assim, não é um caráter, não é uma preocupação efetiva, assim, das condições. E, assim, a questão do gasto mesmo com equipamento de proteção, com a área mesmo do trabalhador, assim, com as ferramentas que ele vai utilizar e tudo mais, é o mínimo do mínimo possível, assim, é um gasto bem, assim, contado, e caso esse orçamento exceda, assim, já é um caos para toda uma empresa. Então, assim, uma experiência própria que é bem complicada essa questão mesmo. Uma outra coisa que eu ia comentar, relembrando aí outras falas, agora não vou nem mais lembrar quem falou o quê, que conecta um pouco com o que o Hélio falou, né? Quando a gente olha um pouco da história da forma como a gente produz e que tipos de materiais que a gente usa na indústria, a gente vai ver que, se você perguntar à sua mãe ou à sua avó, por exemplo, não existia plástico até anos 70, né? Então tudo era de vidro, tinha o leiteiro, que você colocava o vidro na frente da casa, o leiteiro passava e levava e deixava um leite cheio e você botava, enfim. Então tinha muito essa coisa da reutilização, porque o vidro
vidro é um material caro e o vidro é pesado e o vidro quebra. Então o vidro tem várias desvantagens, né? Mas em contrapartida ele é reutilizável, né? E quando o plástico foi desenvolvido e começaram a substituir as embalagens de vidro pelas embalagens de plástico, a gente viu, na verdade, uma explosão de plástico para tudo quanto era lugar. Agora todas as embalagens eram de plástico. E até hoje a gente tem vários tipos aí de plásticos que você não consegue nem aproveitar de forma nenhuma, né? Tem plástico que você ainda consegue reutilizar, o tampo da maionese, sei lá o quê. Você até consegue reutilizar, mas a verdade é que nenhum plástico ele dissolve, ele desaparece, né? O plástico ele vai poder ser reciclável, mudar de forma, virar um outro plástico, mas aqui na verdade todo plástico que foi produzido no mundo ele ainda está aí. Então isso é um link muito importante entre a forma como a gente escolheu se desenvolver e a forma como a gente produz os nossos bens alimentares e de consumo, com a forma como a gente vê o planeta. Quando você fala jogar fora, você está falando jogar fora de onde? Está tudo aqui ainda. Então todo o plástico que a gente já produziu ever no planeta, ele ainda está aqui dentro da Terra. Mas, e aí? Onde que ele está? A maioria dele está no mar, porque é onde uma boa parte do lixo vai parar. Então, esse plástico, lembra quando você vê aquela fotinho de quanto tempo o plástico demora para se decompor? Aquela... É uma fantasia, o plástico não se decompõe, ele só quebra um grande plástico em plásticos menores, entendeu? Inclusive os plásticos biodegradáveis também são assim, eles são, na verdade, pedaços de plástico onde eles são ligados por amido, e aí essa deteriorização do plástico é mais acelerada, porque esse amido ele vai se dissolver e esse plástico vai virar pó mais rápido, mas é que na verdade o plástico grande vira microplástico, e ele vai parar na barriga de peixe, que confunde esse microplástico com alga, né? E o que está dentro da barriga do peixe vai acabar dentro de você, então é muito provável que tenha plástico dentro de você também. Então olha só que loucura, que ciclo, né? Que só é estabelecido por conta da forma como a gente escolheu se desenvolver. E é claro que isso vai se manifestar dentro das desigualdades sociais que estão estabelecidas por esse próprio sistema. A forma como as populações pobres, as populações do eixo sul do planeta vão sofrer as consequências do desastre ambiental que é iminente, não é a mesma forma como as populações ricas vão sofrer isso, se sofrerem, né? Os dessalinizadores de água, os limpadores de ar, eles não vão ser amplamente distribuídos, né? A população que sofre com problemas de saneamento, com problemas de poluição, com doenças verminoses, alguém vê rico com parasitose? Ninguém vê, né? Então, todas as piores consequências desse modelo, elas são reservadas aos mais pobres, né? E é isso que tem se chamado, inclusive, de racismo ambiental. E outra coisa, só para fechar essa minha fala, é que a gente tem que parar de separar o dano ao ser humano do dano à natureza. Porque isso aqui causa dano tanto às pessoas quanto à natureza. Se causa dano à natureza, causa dano ao ser humano, porque o ser humano está dentro desse meio. Não é só cachorro, não é só pássaro que respira esse oxigênio, né? Então a gente tem que parar de separar isso. Sempre que há um dano à natureza, há um dano ao ser humano, há um dano à vida humana, certo? E não que esse dano à vida humana seja maior do que o dano à vida animal. Esse é o ponto. Eu acho que também cabe a gente entender que existe um positivismo que as pessoas acham, né, que não vamos explorar porque precisa desenvolver, e aí quando desenvolve a gente produz, né? E muita gente acredita que vai chegar um momento em que a ciência vai resolver todos os problemas. Então até aquilo que foi explorado, que foi agredido, nossa, a gente vai conseguir mitigar, vai conseguir voltar atrás e obter aquilo. E quando não, sabe? Aquilo que foi explorado, que já foi gasto, sabe? A gente não vai chegar numa máquina que a gente vai criar a natureza de novo, do nada, que a gente vai criar novas condições. Compreender que tudo isso tem um impacto, né, na sua exploração, na sua produção, para o que a gente vai chamar de desenvolvimento, mas que está muito ligado às nossas formas de consumo, que são muito aceleradas e muito desregradas, e entender que a ciência não vai chegar num momento, né,
por conta desse positivismo e vai resolver tudo. A ciência não tem, é histórico isso, que a ciência não vai resolver tudo isso. Então, é uma grande responsabilidade nossa, né, ter as nossas atenções voltadas àquilo que é a nossa prática consumista, a relação que isso tem com os impactos ambientais, com a saúde do meio ambiente, com a saúde das pessoas, das populações. Agora a Mary vai dar um recado, né, sobre as línguas estrangeiras. Fala aí, Mary. Oi, gente. Então, meu nome é Mary, eu sou mediadora do polo de vocês de espanhol. Caí aqui hoje de paraquedas nessa orientação acadêmica para falar um pouquinho, né, da língua estrangeira para quem não conhece e também falar um pouquinho dos nossos simulados, que são com base nessas orientações acadêmicas que vocês têm. Então, todos os textos que são selecionados para os simulados, eles são todos com base nesses temas que são trabalhados aqui na orientação. Como vocês sabem, agora com a situação do Covid, com a pandemia e tudo mais, nós não estamos atendendo no 0800. Então, o nosso contato com vocês está sendo por meio da página do Facebook, e lá nós fazemos esse atendimento, então vocês podem tirar dúvidas, seja de questões de simulado, do nosso material da apostila. Uma coisa que é muito importante também, que vocês sempre nos perguntam, é a questão do espanhol. Eu preciso saber espanhol? Preciso saber inglês? Não. Nós temos todo o material voltado para o estudo da língua, mas de uma forma instrumental, ou seja, nós vamos abordar alguns pontos da língua que vão ajudar vocês a compreender esses textos e ter um melhor desempenho no vestibular. Eu e o Gabriel criamos um grupo no WhatsApp, ele de inglês e eu de espanhol, que depois eu também vou estar repostando no grupo de vocês, que eu já fiz essa postagem também, em que vocês podem entrar, se sentir à vontade, compartilhar com os outros alunos de outros polos. No último simulado, nós trabalhamos um texto de espanhol e também de inglês. Coincidentemente, os temas foram iguais, sobre a situação dos idosos agora, nesses tempos de pandemia. Porque nós sabemos que a questão da saúde mental não só afeta os idosos, mas também a todos de uma forma geral. Mas também os idosos, nesse momento, principalmente aqueles que vivem em abrigos, que dependem da visita das pessoas, e, enfim, estão sofrendo com essa situação de depressão, de ansiedade e tudo mais. Então, no simulado, nós trabalhamos esse tema, em cima disso. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui na tela compartilhada como vocês podem estar acessando esse simulado. Os simulados, eles têm um período de realização na plataforma online. Tem o de inglês, de espanhol e também o de química, o Hélio deve ter falado já com vocês. Então, vocês vão acessar, né, no sistema do CISPVS, colocando aqui o seu CPF, né, a sua senha. Entrando aqui, né, no sistema, vai aparecer o quadro de avisos, né? E aqui é onde tem o início e as outras opções, onde tem o acesso de materiais didáticos. Inclusive, é muito importante ressaltar que na parte de materiais didáticos, vocês conseguem encontrar nossas apostilas em PDF. Porque com essa questão do Covid, da pandemia e tudo mais, nós não conseguimos fazer essa entrega física, porque vocês iam receber tanto o módulo 1 e o módulo 2 de forma física, as apostilas. Só que, infelizmente, nós não conseguimos fazer essa entrega a tempo. Então, vocês vão na abinha de simulados. E assim que vocês clicarem em simulados, vão aparecer, se estiver no período, porque agora já encerrou agora em domingo, no domingo, o último simulado, que foi sobre justamente saúde e meio ambiente. Então, ia aparecer aqui a opção de inglês, de espanhol, e aqui ainda está aparecendo o de química, que foi aberto no dia 8. Então, embaixo vai aparecer aqui responder simulado, vocês vão clicar, e aí vai aparecer, ao iniciar o simulado, o tempo começará a correr imediatamente. Ou seja, vocês vão ter um tempo estimulado, como se fosse uma prova mesmo que vocês fariam no polo presencialmente. Então, vocês vão acessar, vão ter esse tempo. Ao finalizar, e assim quando o período de realização desses simulados for encerrado, vocês vão ter o acesso ao gabarito. No caso, como o último simulado agora foi encerrado, vocês já podem conferir o simulado em PDF
Vocês podem baixar, assim como o gabarito. E, como sempre, tendo qualquer dúvida em relação a qualquer questão, seja o que for, gente, a gente está disponível para vocês, seja pelo grupo do WhatsApp, pelo grupo do Polo mesmo, vocês podem me marcar também, no Facebook. O importante é vocês tirarem essa dúvida e se sentirem à vontade. E após a orientação acadêmica, eu vou estar postando o texto do último simulado e uma questão também, para vocês terem uma ideia, para quem nunca realizou um simulado de línguas estrangeiras, enfim, para vocês terem uma noção de como é o tema trabalhado e tudo mais. Então, é isso, galerinha. Besitos!